A mudança chegou numa caminhonete branca. Chico estava sentado na soleira da porta quando o veículo parou na frente da casa. Eram 7 horas da manhã de uma quinta-feira e ele ainda estava de chinelo, com o café esfriando na caneca, porque não havia razão urgente para se levantar. Há 3 meses não havia. A mulher que desceu da caminhonete era Ivone, sua esposa de 12 anos. Mas não veio sozinha. Veio com o irmão dela, o Márcio, que ficou encostado no veículo com os braços cruzados e aquele jeito de homem que foi convocado para dar firmeza numa situação que já estava decidida. Ivone trouxe 2 caixas de papelão e uma mala de rodinha. Chico ficou olhando sem entender, a caneca ainda na mão. "O que é isso, Ivone?" "São as suas coisas." A voz dela era plana, ensaiada. "Eu precisei colocar em caixas porque a casa precisa ficar arrumada. O corretor vem na semana que vem." "Corretor? Vou vender. A casa está no meu nome, Chico, sempre esteve." Ele se levantou devagar, colocou a caneca no chão. "Ivone, a gente precisa conversar. Eu tô procurando serviço. Já falei com o seu Raimundo da fazenda vizinha. Ele disse que até o mês que vem. Já faz 3 meses que você tá procurando." O tom mudou. Ficou mais cortante. "Eu trabalhei a vida toda esperando que você sustentasse essa casa. Cansei, Chico. Cansei de esperar homem que não chega." O Márcio continuou encostado na caminhonete, olhando para o lado, fingindo que não estava ouvindo. Chico ficou parado na soleira. Olhou para a mala, para as caixas, para a mulher que estava na frente dele com os olhos secos, sem lágrima nenhuma, como quem já terminou de chorar faz tempo e agora só precisa encerrar a parte burocrática. 12 anos, Ivone. Eu sei quantos anos foram. Você vai embora assim? Sem nem tentar? Ela não respondeu. Virou as costas, subiu na caminhonete e o Márcio fechou a porta do lado dela com aquele baque seco de metal que soou mais alto do que qualquer palavra. A caminhonete sumiu na estrada de terra e Chico ficou ali, de chinelo, com as caixas na frente, o café frio no chão e um silêncio que ocupava a manhã inteira. O que ele não sabia naquele momento, o que ninguém sabia ainda, era que a demissão que tinha destruído seu casamento escondia uma injustiça maior do que a que ele via. E que o destino, quando resolve virar a mesa, não avisa com antecedência. Fique até o fim, porque essa história vai mudar do jeito que você não está esperando. Chico tinha trabalhado por 11 anos na fazenda São Benedito, uma das maiores propriedades do município, conhecida pelos pastos bem cuidados, pelo gado premiado e pelo nome do dono estampado em outdoors na entrada da cidade. Nereu Cavalcante, homem de 60 anos, cabelo branco penteado para o lado e costume de usar colete mesmo no calor de janeiro. Chico entrou na fazenda como peão comum e foi subindo por mérito próprio. Em 3 anos, virou encarregado do gado. Em 6, era o braço direito do gerente. Em 11, quando o gerente antigo se aposentou, todo mundo sabia que Chico era o nome natural para o posto. Mas o posto foi para outro. Wellington tinha 28 anos, era sobrinho do contador da fazenda, nunca tinha passado uma semana inteira na lida e chegou à fazenda com um crachá impresso e uma pasta debaixo do braço. Nereu Cavalcante o apresentou aos trabalhadores numa reunião de segunda-feira como o novo gerente operacional, sem explicar o critério, sem olhar para Chico, como se 11 anos de serviço fossem uma linha de texto num arquivo que já tinha sido fechado. Chico engoliu, continuou trabalhando, porque era o que sabia fazer. Mas Wellington, desde o primeiro dia, deixou claro que não queria Chico por perto. Não por razão profissional, por razão mais simples e mais mesquinha. Chico sabia mais do que ele, e isso fazia Wellington parecer pequeno na frente dos outros peões. E homem pequeno que tem poder é o tipo mais perigoso de problema. Em 2 meses, Wellington criou 3 advertências formais para Chico. Atraso de 12 minutos numa manhã em que o caminhão de ração quebrou na estrada.
a ausência de registro numa folha que ninguém havia informado que precisava ser assinada. Suposto desrespeito em reunião, que na versão de Chico era simplesmente uma discordância técnica sobre o manejo do pasto. Na terceira advertência, Nereu assinou a demissão sem conversar com Chico pessoalmente. Chico foi chamado ao escritório da sede por Wellington, que leu o comunicado em voz alta com um jeito cuidadoso demais, o tipo de cuidado de quem ensaiou. Entregou o envelope com os documentos e disse que o acerto financeiro estaria disponível em 3 dias úteis. Chico pegou o envelope, saiu da sala, foi até o curral onde tinha passado 11 anos da vida, ficou parado olhando para os animais por uns 5 minutos. Depois pegou a mochila no alojamento e foi embora pela estrada de terra. O acerto financeiro veio, mas era menos do que deveria. Faltavam horas extras dos últimos 6 meses que Wellington tinha simplesmente deixado de registrar. Chico foi ao departamento pessoal da fazenda, conversou com uma moça chamada Cristiane, que olhou para a planilha, olhou para Chico e disse com uma voz que tentava ser neutra: "O sistema só mostra o que foi lançado, seu Chico. O que não foi lançado, eu não tenho como incluir retroativamente sem autorização. E quem autoriza? O gerente operacional." Chico saiu sem resposta. Em casa, Ivone ouviu a história. Ouviu mais de uma vez, porque nos primeiros dias, Chico ainda precisava contar, precisava organizar o que havia acontecido em palavras. Ela ouvia com aquela expressão que ele começou a reconhecer como preocupação, mas que com o passar das semanas foi mudando para impaciência e depois para uma distância que não tinha nome, mas que ele sentia claramente em cada jantar quieto, em cada boa noite sem calor. Chico buscou trabalho. Havia poucas fazendas grandes na região com postos abertos, e Wellington, que tinha amigos no setor, havia se antecipado. Chico não sabia disso com certeza, mas quando aparecia para conversa numa propriedade e o responsável dizia que a vaga já tinha sido preenchida ou que, no momento, não tinha nada, havia um padrão que começava a fazer sentido amargo. Numa tarde, num bar da beira da estrada onde parou para beber água, encontrou o Tonho, um peão antigo que havia trabalhado na São Benedito anos antes. "Chico, eu ouvi falar", Tonho disse com voz baixa. "O Wellington tá falando por aí que você saiu por justa causa, que tinha irregularidade no serviço." Chico ficou olhando para o copo. "Justa causa. É o que ele tá falando. Não sei para quantos já falou." Era uma mentira. E era uma mentira que custava caro no interior, onde a reputação de trabalhador vale mais do que qualquer currículo escrito. Quando chegou em casa naquela noite, Ivone estava sentada à mesa com uma conta na mão e uma expressão que ele não conseguia mais decifrar. "Encontrou alguma coisa?" "Ainda não." Ela dobrou a conta, guardou no bolso e foi lavar a louça sem dizer mais nada. Naquela noite, deitado no escuro, Chico ficou pensando no quanto a vida de um homem pode mudar em 3 meses. Emprego, nome, e agora a mulher que estava dormindo a 2 palmos dele parecia estar a uma distância que nenhuma aproximação física alcançava. E não sabia ainda que em algum lugar daquela mesma região, uma peça estava prestes a se mover. Uma peça que ele não colocou no tabuleiro, mas que o destino havia posicionado ali com uma precisão que só a vida sabe calcular. Se você chegou até aqui e sabe o que é ter o chão sumindo debaixo dos pés, mas continuar em pé, deixa o like e se inscreve no canal. A gente continua essa história. Na próxima parte, Chico vai descobrir que a demissão não foi acidente nem critério, foi armação. E o fio que vai puxar tudo isso tem um nome que ele nunca esperaria ouvir. Depois que a caminhonete de Ivone sumiu na estrada, Chico ficou parado na soleira por um tempo que não soube medir. Depois foi para dentro. A casa estava estranhamente arrumada. Ivone havia tirado as coisas dela com uma organização que só se consegue quando se planeja com antecedência. Os armários do quarto estavam pela metade, o cantinho da penteadeira vazio, a prateleira do banheiro reduzida. Ela não tinha decidido naquela manhã
Tinha decidido faz tempo. Chico se sentou na beirada da cama e ficou olhando para o espaço vazio na prateleira onde ficava o frasco de perfume dela. Um frasco pequeno, de vidro verde, que ela ganhara de presente num aniversário e usava com parcimônia porque dizia que era para as ocasiões. Chico não sabia mais quando tinha sido a última ocasião. O dia passou pesado. À tarde, apareceu na porta o vizinho Maneco, um homem de meia-idade que criava galinha e cuidava de um pedaço de terra modesto. Era o tipo de vizinho que não intrometia, mas que tinha um radar preciso para quando alguém precisava de companhia sem precisar pedir. Maneco sentou na varanda sem cerimônia, aceitou o café que Chico fez mais por hábito do que por vontade e ficou quieto por um bom tempo antes de dizer: "Vi a caminhonete do Márcio." "Viu? Ela foi embora de vez?" "Foi." Maneco mexeu no café. "Você tá bem?" "Não." Chico respondeu sem hesitar, porque já não tinha energia para fingir. O vizinho acenou com a cabeça. Ficaram mais um tempo em silêncio. Era um silêncio bom, do tipo que não exige nada, mas a pressão não vinha só de dentro de casa. No dia seguinte, Chico foi ao banco da cidade para verificar a situação da conta. Descobriu que havia uma pendência. Uma parcela de um empréstimo que Ivone tinha feito em nome dos dois, que ele mal sabia dos detalhes, estava atrasada. Com a renda reduzida ao acerto da demissão, que já estava quase no fim, o banco estava iniciando o procedimento de cobrança. Na saída do banco, cruzou com Dona Selma, a mulher do vereador local, que passou por ele com um aceno mínimo e olhou para o lado depressa. Era a mesma Dona Selma que havia elogiado Chico publicamente numa festa junina 2 anos antes, dizendo que ele era o tipo de trabalhador que faz orgulho da região. Isso doeu de um jeito específico. A dor de ser invisível para quem antes te via. O pior estava por vir na forma de uma conversa que Chico não estava preparado para ter. Foram 3 dias depois, no armazém de seu Batista, quando ele foi comprar mantimento básico. Batista era um homem honesto, sem malícia, que às vezes deixava escapar as coisas que ouvia mais por ingenuidade do que por fofoca. "Chico, uma pergunta." Batista disse enquanto pesava o feijão. "É verdade que você saiu da São Benedito por causa de irregularidade no serviço? Porque eu ouvi isso de 2 pessoas diferentes essa semana." Chico sentiu o estômago virar. "Quem te disse isso?" "Um veio no comércio. Não vou falar o nome, mas disse que era coisa conhecida." Wellington estava trabalhando com eficiência. Não era fofoca aleatória, era uma campanha sistemática de difamação e estava sendo conduzida nos pontos certos do município: armazéns, bares, reuniões de trabalhadores rurais. Os lugares onde a reputação de um peão se constrói ou se destrói. Chico foi direto para casa e abriu o envelope da demissão novamente. Leu cada linha. E desta vez, com mais calma e mais fúria contida, percebeu algo que havia passado batido na primeira leitura. A terceira advertência, a que resultou na demissão, estava datada de uma segunda-feira. Mas Chico tinha certeza absoluta de que naquela segunda-feira específica estava fora da fazenda a pedido do próprio Nereu Cavalcante, acompanhando o veterinário numa visita a um pasto externo da propriedade, a 12 quilômetros da sede. Se estava fora da fazenda, como poderia ter cometido o desrespeito em reunião que constava na advertência? Havia um problema no documento, um erro de data, que, se provado, derrubava a terceira advertência. E sem a terceira advertência, a demissão não tinha sustentação formal. Chico ligou para um primo distante que morava na cidade grande e que havia feito um curso de técnico em direito trabalhista. O primo se chamava Aldair, homem quieto e metódico, que ouviu tudo com atenção e disse: "Chico, você precisa ir à junta trabalhista do município. Isso tem contestação, mas você precisa de prova da ausência naquele dia. O veterinário pode confirmar. Tem algum registro? Nota fiscal, protocolo, algum papel da visita?" Chico pensou. O veterinário era o doutor Geraldo, um homem meticuloso que mantinha caderno de visitas. Cada deslocamento registrado.
Tem como conseguir. Então consegue. E rápido, porque prazo trabalhista não espera. Naquela noite, Chico foi ao rancho do Maneco e pediu emprestado a bicicleta. Pedalou 12 quilômetros pela estrada de terra no escuro, com a lanterna do celular apontada para o chão. Chegou no sítio do Dr. Geraldo às 9 da noite. O veterinário abriu a porta sem surpresa excessiva, porque no interior, visita à noite ainda é coisa que acontece. Chico explicou o que precisava. O Dr. Geraldo foi até a sala, abriu o armário onde guardava os cadernos, procurou o mês correspondente e encontrou a anotação em menos de 2 minutos. Data, nome da fazenda, local, quilometragem e no campo de acompanhante. Chico Francisco Brito. Era a prova. Chico ficou olhando para aquela linha de caneta azul no caderno pautado como se fosse ouro. Posso tirar foto? Pode tirar foto e eu assino uma declaração se precisar, disse o veterinário. Porque o que fizeram com você não foi certo, Chico. Todo mundo que trabalhou com você sabe disso. Chico pedalou de volta pela estrada escura com a foto no celular e alguma coisa diferente no peito. Não era alegria ainda. Era o início de uma clareza. A certeza de que havia um chão sob os pés, mesmo que precisasse cavar para encontrá-lo. O que ele ainda não sabia era que o caderno do Dr. Geraldo escondia mais do que a prova de ausência. Na mesma semana da visita, havia outra anotação de uma visita diferente, numa propriedade diferente, que conectava um nome que Chico conhecia a uma negociação que não deveria existir. E esse fio, quando puxado, ia revelar por que Wellington precisava tanto que Chico saísse da fazenda São Benedito. Chico passou a noite com o celular na mão, ampliando a foto do caderno do Dr. Geraldo, linha por linha. A anotação da sua visita estava na terça-feira da semana em questão. Mas 3 linhas abaixo, na quinta-feira da mesma semana, havia outra entrada que chamou a atenção não pelo que dizia claramente, mas pelo que insinuava. Visita técnica, Fazenda São Benedito, Setor Leste, solicitante W. Albuquerque, avaliação de lote bovino para transferência, W. Albuquerque, Wellington de Albuquerque. Chico ficou olhando para esse nome por um longo tempo. Wellington tinha solicitado uma avaliação de lote bovino para transferência. Isso em si não era necessariamente errado. Podia ser uma movimentação autorizada pela fazenda. Mas havia um detalhe que Chico conhecia, porque havia passado 11 anos naquela propriedade. O setor leste da fazenda São Benedito era o pasto onde ficava o lote de gado Nelore puro que o Nereu Cavalcante havia levado 3 anos selecionando e que representava o principal ativo de reprodução da fazenda. Nereu nunca transferia animais daquele lote sem supervisão pessoal. Nunca. Chico se levantou da cama antes do sol e foi de novo ao sítio do Dr. Geraldo. O veterinário o recebeu com café e sem reclamação do horário. Chico apontou para a anotação da quinta-feira e perguntou diretamente: Dr. Geraldo, essa visita aqui, a transferência do lote leste, o senhor Nereu estava presente? O veterinário pegou os óculos. Não, foi só eu e o Wellington. Ele disse que o Nereu tinha autorizado por telefone. E o senhor acreditou? Uma pausa. Eu não tinha razão para duvidar na época, Chico. Wellington era o gerente. Eu registrei a avaliação e enviei o laudo técnico para o arquivo da fazenda. Quantos animais foram avaliados para a transferência? 14 cabeças de Nelore puro. Valor estimado no laudo em torno de R$80 mil. Chico ficou quieto. R$80 mil em animais avaliados para transferência. Sem a presença do dono, com uma autorização verbal que não existia em nenhum papel. Havia algo muito errado. E Chico precisava saber se a transferência tinha realmente acontecido ou se havia ficado só na avaliação. A resposta veio de um lugar que ele não esperava. Naquela mesma manhã, voltando para casa pela estrada, passou pela Vendinha do Louro, um estabelecimento simples na beira do asfalto, onde os trabalhadores rurais da região paravam para gasolina e picolé.
O louro era um homem miúdo de fala rápida que conhecia todo mundo e era conhecido por guardar mal os assuntos que ouvia. Chico parou para beber água e o louro, sem ser perguntado, disse: Chico, eu vi uns caminhões de gado saindo da São Benedito faz umas 3 semanas. Saíram pelo portão dos fundos de madrugada. Achei estranho porque caminhão de gado bom sai de dia com nota. Você anotou o número? Não anotei, mas o Zequinha do posto viu também. E o Zequinha tem câmera na frente do posto. Chico foi direto ao posto de gasolina. Zequinha era um rapaz de 20 e poucos anos que operava o posto do pai e que tinha instalado uma câmera de segurança voltada para a estrada depois de um furto de combustível. A câmera ficava ligada 24 horas. Eu guardo as gravações por 1 mês, Zequinha disse. Se foi 3 semanas atrás, ainda tem. Sentaram os dois num computador velho no escritório do posto. Zequinha avançou a gravação até a madrugada em questão. E ali, às 2h40 da manhã, apareceu um caminhão boiadeiro passando pela estrada no sentido da rodovia estadual. A câmera não pegava a placa com clareza suficiente, mas pegava a lataria do caminhão e no painel lateral havia o logotipo de uma transportadora. Chico fotografou a tela, depois foi para casa, sentou com o celular e começou a ligar para transportadoras da região, dizendo que estava procurando um frete e que havia visto o caminhão deles por ali. Era uma história simples, mas funcionou na 3ª ligação. Uma transportadora chamada Boa Viagem Cargas confirmou que havia feito um transporte de gado naquela data para um destino no município vizinho a pedido de um cliente pessoa física e que o pagamento tinha sido em dinheiro. Chico desligou o telefone. Colocou tudo o que tinha no papel, a advertência com data errada, a foto do caderno do veterinário, a anotação da avaliação do lote, o depoimento do louro e do Zequinha, a confirmação da transportadora, 11 anos de trabalho, demissão montada, reputação destruída. E por quê? Para que Chico não estivesse lá quando o gado saísse. Wellington precisava de um gerente que não conhecesse cada animal daquele pasto de cor, que não percebesse a ausência de 14 cabeças de Nelore puro no meio de uma manada grande. Chico teria percebido, teria contado, teria falado com o Nereu. E Wellington sabia disso. Foi aí que a peça mais importante caiu no lugar. Chico ligou para Aldair, o primo técnico em direito trabalhista. Aldair, além da reclamação trabalhista, eu tenho algo maior aqui. Contou tudo. Do outro lado da linha, houve um silêncio de quem está processando o peso do que está ouvindo. Chico, isso não é só reclamação trabalhista. Isso é desvio de patrimônio. Isso envolve o Nereu como vítima também. Eu sei. Você precisa ir ao Nereu antes de qualquer outra coisa, porque se o Wellington perceber que você está reunindo prova, ele vai agir primeiro. Chico olhou pela janela para o quintal vazio da casa, que em breve estaria à venda. Vou precisar de coragem. Você sempre teve, disse Aldair. Tô aqui do seu lado. Naquela tarde, Chico se arrumou. Camisa limpa, bota passada, chapéu novo que o Maneco havia emprestado, porque o seu estava demais, surrado para uma visita importante. Pediu ao Maneco que o levasse de carro. Os dois foram pela estrada de terra em direção à sede da fazenda São Benedito. Quando o portão de ferro da entrada apareceu na frente com o nome da fazenda em letras de metal oxidado, Chico sentiu o coração apertar. Era a fazenda onde havia passado 11 anos, onde havia aprendido e ensinado, onde havia sido tratado como descartável depois de tudo. Mas não foi como homem derrotado que ele desceu do carro na entrada. Foi como homem que tinha na mão algo que o dono daquela fazenda precisava saber. E o que ia acontecer dentro daquela sede nas próximas horas ia sacudir tudo. A fazenda, o município e o nome de Wellington de Albuquerque, que havia construído sua posição sobre uma mentira que Chico estava prestes a desfazer, tijolo por tijolo.
Nereu Cavalcante não era homem de receber visitas sem avisar. O empregado que guardava o portão reconheceu Chico, ficou visivelmente desconfortável e disse que precisava comunicar à sede antes de deixar entrar. Chico disse que podia esperar. Ficou do lado de fora com as mãos no chapéu por uns 15 minutos. Quando o portão abriu, foi outro funcionário que apareceu, não Wellington, o que Chico interpretou como um bom sinal. O Wellington provavelmente não sabia ainda que Chico estava ali. A sede da Fazenda São Benedito era uma casa grande de fazenda antiga, varanda de madeira, flores nas janelas, aquele ar de coisa construída para durar. Nereu estava no escritório com um maço de papéis na mão quando Chico entrou. Olhou para cima com uma expressão que misturava surpresa e algo que Chico não soube nominar imediatamente, mas que pareceu ser, por um segundo apenas, constrangimento. Chico, o velho colocou os papéis na mesa. Não esperava. Eu sei, seu Nereu. Me desculpe vir sem avisar, mas o que eu tenho para mostrar ao senhor não podia esperar muito. Nereu acenou para a cadeira do outro lado da mesa. Chico sentou, abriu a pasta que havia montado com cuidado na noite anterior e começou a apresentar as peças uma por uma, sem pressa, sem emoção excessiva, com a precisão de quem organizou cada argumento. Primeiro, a advertência com data errada e a declaração assinada pelo Dr. Geraldo confirmando que Chico estava a 12 quilômetros da sede naquele dia. Segundo, a anotação do caderno do veterinário sobre a avaliação do lote do setor leste, solicitada por Wellington, sem a presença de Nereu. Terceiro, o relato do Louro e do Zequinha sobre o caminhão de madrugada, com a fotografia da tela do computador do posto. Quarto, a confirmação da transportadora sobre a data e o destino do transporte. Nereu ouviu tudo sem interromper. A expressão foi mudando progressivamente, de atenção para concentração, de concentração para uma seriedade que foi ficando mais pesada a cada página virada. Quando Chico terminou, o velho ficou olhando para a pasta por um tempo. Quando foi esse transporte? 3 semanas atrás. Nereu se levantou, foi até a janela, ficou de costas por um momento olhando para o pasto. Eu mandei contar o lote leste na semana passada, disse por fim, a voz baixa. O encarregado me disse que estava faltando 11 animais. Wellington disse que tinha morrido 3 de pneumonia e que os outros 8 tinham sido transferidos para um pasto externo para tratamento. E o senhor conferiu? Uma pausa longa. Não, eu confiei na palavra dele. Chico não disse nada. Não era o momento de apontar o erro do velho. Era o momento de deixar o velho chegar à conclusão sozinho. Nereu virou para a mesa. Pegou o telefone. Discou um número. Geraldo, disse quando o veterinário atendeu. Preciso que você venha à fazenda hoje. Traga o caderno de visitas do mês passado. Sim, hoje mesmo. Desligou. Olhou para Chico. Você vai ficar aqui até o Geraldo chegar. Fico, seu Nereu. Enquanto esperavam, Nereu pediu ao empregado que chamasse o encarregado do lote leste, um homem chamado Bertoldo, que havia trabalhado na fazenda por 20 anos. Bertoldo chegou com o chapéu na mão e uma expressão que já dizia que havia algo engolido que precisava sair. Com Nereu na frente e Chico ao lado, Bertoldo contou que Wellington havia ordenado a separação dos 14 animais 3 semanas antes, dizendo que era para uma exposição que o próprio Nereu havia programado, que o carregamento tinha saído de madrugada porque Wellington dissera que o caminhão tinha horário fixo. Que Bertoldo havia achado estranho, mas não questionado, porque quem questionava Wellington era advertido na semana seguinte. Nereu ouviu tudo com a expressão de quem está vendo um mapa de território que pensava conhecer, revelando uma topografia completamente diferente. O Dr. Geraldo chegou no fim da tarde, confirmou tudo que o caderno mostrava. Confirmou que havia enviado o laudo para o arquivo digital da fazenda, mas que ao tentar acessar novamente, dias depois, havia percebido que o arquivo tinha sido deletado da pasta. Wellington tinha coberto o rastro digital,
mas não tinha conseguido apagar o papel. Nesse momento, Nereu pediu que todos aguardassem no escritório e foi ao corredor fazer uma ligação. Chico ouviu, sem querer, o tom da voz do velho. Não era raiva gritada. Era aquela raiva fria de quem foi traído dentro de casa e está decidindo o que vai fazer com isso. Quando Nereu voltou, disse apenas: Wellington foi chamado para uma reunião amanhã de manhã. Ele não sabe o motivo ainda. Olhou para Chico. Eu preciso que você esteja aqui amanhã, você e suas provas. Chico acenou com a cabeça. Na saída da fazenda, quando Maneco o buscou no portão, Chico ficou em silêncio durante quase todo o caminho de volta. Maneco não perguntou nada. Só quando chegaram na frente da casa, o vizinho disse: Foi bem? Foi, Chico respondeu. Então vai dormir. Amanhã vai precisar de cabeça fria. Chico entrou em casa. Fez comida simples, feijão e arroz. Comeu sem pressa. Lavou a louça. Sentou na varanda por um tempo, olhando para o cerrado escuro. Pensou em Ivone. Não com rancor, com uma tristeza quieta. O tipo de tristeza que não grita nem se debate, só existe. Depois pensou no Davi, no filho que uma mulher diferente, que havia tentado de verdade, poderia ter dado a ele. No futuro que não havia chegado ainda, mas que começava a parecer possível de novo. Deitou-se cedo. E pela primeira vez em meses, dormiu de verdade. Wellington chegou à sede às 8:30 da manhã com aquela postura de gerente que aprendera a usar como roupa. Passo largo, pasta na mão, celular à vista. Não havia nada no comportamento dele que indicasse suspeita. Achava que era uma reunião de rotina. Entrou no escritório de Nereu e encontrou mais gente do que esperava. Chico estava sentado de um lado da mesa, do outro, o doutor Geraldo. Na cabeceira, Nereu. E numa cadeira encostada na parede, Aldair, o primo de Chico, que havia chegado de madrugada da cidade grande e estava com uma pasta fina no colo. Wellington parou na entrada. Bom dia. A voz saiu firme, mas os olhos já estavam varrendo a sala, fazendo cálculos. Senta, Wellington, disse Nereu, sem levantar, sem estender a mão. Wellington sentou na cadeira vazia que havia sido deixada estrategicamente de frente para todos. Era uma posição desconfortável, e todos na sala sabiam disso. Nereu falou primeiro, com aquela voz baixa e seca que Chico havia aprendido ao longo de 11 anos. Significava que o velho tinha chegado a uma conclusão da qual não voltava mais. Eu tenho algumas perguntas sobre o lote do setor leste. Wellington ajustou a pasta no colo. O que o senhor quer saber especificamente? Quero saber para onde foram os 14 animais que saíram daqui 3 semanas atrás, de madrugada, num caminhão da Boa Viagem Cargas. O silêncio durou exatamente 2 segundos. 2 segundos em que Wellington ficou completamente imóvel. E esses 2 segundos disseram mais do que qualquer resposta poderia dizer. Eu explico, Wellington disse por fim, a voz controlada. Eram animais que apresentavam risco sanitário e precisavam ser isolados em propriedade externa para Wellington. Nereu colocou a mão espalmada sobre a mesa. O doutor Geraldo está aqui. Você quer continuar com essa versão? Wellington olhou para o veterinário. O doutor Geraldo abriu o caderno na página marcada com um clipe e girou para Wellington ver a anotação. O gerente ficou olhando para aquela página por um momento. Aldair, da cadeira na parede, abriu a pasta e retirou um documento. Eu tenho aqui um levantamento do valor estimado de mercado dos 14 animais descritos no laudo técnico do Dr. Geraldo. O valor total, considerando os preços atuais do Nelore puro na região, é de R$92 mil. Aldair falou com a precisão de quem estava acostumado a traduzir números em linguagem de consequências. Isso configura desvio de patrimônio e há provas suficientes para registro de ocorrência formal. Wellington soltou a pasta no colo. Ficou olhando para a mesa. Nereu se levantou devagar, apoiando as mãos na mesa. Eu trabalhei 50 anos para construir essa fazenda. A voz não estava alta. Estava quieta, do tipo que não precisa de volume para pesar. 50 anos.
E você chegou aqui há 6 meses e tratou o que é meu como se fosse seu. Wellington abriu a boca. Não, Nereu ergueu a mão. Não vou ouvir mais versão nenhuma sua. Você vai me dizer onde estão os animais. E vai me dizer agora. Houve um silêncio longo. Então Wellington, com aquela expressão de quem acabou de calcular que a saída pela mentira está bloqueada, disse: eles foram para uma fazenda no município de Capim Verde. O comprador se chama Osório. Ele pagou à vista. O dinheiro está numa conta. Minha conta ou sua conta? Pausa. Minha conta. Nereu ficou olhando para Wellington por um momento que pareceu durar mais do que a manhã inteira. Você vai assinar um documento agora, aqui, reconhecendo o débito e concordando com a devolução integral ou ressarcimento do valor. Aldair vai redigir. Wellington não respondeu imediatamente. Olhou para a saída. Olhou para Chico. Havia no olhar dele algo que Chico reconheceu como a expressão de quem está tentando decidir se ainda tem uma jogada. Mas a sala estava fechada por todos os lados, não de ferro, mas de prova. E se eu não assinar? Aldair respondeu antes de Nereu. Aí, a gente vai ao cartório hoje à tarde e protocolamos a ocorrência formal junto ao registro de provas. O processo fica público, vai para a imprensa do município e o senhor responde na Justiça do Trabalho também pela demissão fraudulenta do Chico. São 2 processos simultâneos. A escolha é do senhor. Wellington olhou para Aldair, para Nereu, para Chico. Chico não disse nada. Ficou sentado com as mãos sobre a pasta, olhando para Wellington com aquela calma de quem passou meses sendo pressionado para o chão e finalmente estava em pé. Wellington pegou a caneta. Assinou. Nereu pediu que Bertoldo e o Dr. Geraldo assinassem como testemunhas. Aldair fotografou o documento. O original ficou com Nereu. Wellington saiu do escritório sem pasta, sem celular à vista, sem aquele passo de gerente. Saiu como um homem que perdeu não só o emprego, mas a postura que o emprego lhe havia emprestado. Quando a porta fechou, o escritório ficou quieto. Nereu se sentou de volta na cadeira, parecendo de repente muito mais velho e muito mais cansado. Chico, disse por fim, seu Nereu, o que fizeram com você foi errado. E eu... O velho pausou, buscando palavra. Eu devia ter prestado mais atenção. Chico não respondeu imediatamente. O senhor foi enganado por alguém que sabia enganar bem, disse por fim. Isso não é a mesma coisa que culpa. Nereu ficou olhando para ele. Você é generoso demais, Chico. Não, sou justo. Tem diferença. Aldair fechou a pasta e se levantou. Apertou a mão do tio e disse baixinho. Tô orgulhoso de você. Chico colocou o chapéu, respirou fundo, mas havia ainda uma última coisa pendente. O processo trabalhista, com a advertência fraudulenta e as horas extras não pagas, precisava ser formalizado. E havia uma conversa que Chico ainda não havia tido, uma conversa que não era de processo nem de documentos, mas que era necessária da mesma forma. Havia alguém que havia saído de uma caminhonete branca com caixas de papelão e uma mala de rodinha, e que precisava saber o que havia acontecido. Não para voltar. Chico já sabia que algumas portas não se abrem de novo, e tudo bem. Mas para que a versão dela sobre quem ele era fosse a versão certa. A junta trabalhista do município funcionava numa sala de azulejo branco na lateral do fórum, com um ventilador de teto barulhento e cadeiras de plástico na sala de espera. Chico foi acompanhado por Aldair numa manhã de terça-feira, com a pasta de documentos e a declaração do Dr. Geraldo. O processo foi protocolado com todas as provas, a advertência com data inválida, o registro da ausência confirmada. As horas extras não contabilizadas, o laudo técnico que demonstrava a fraude que motivara a demissão. O conciliador, um homem de meia idade chamado seu Osvaldo, leu os documentos com atenção, fez perguntas pontuais e, ao final,
Disse com uma objetividade que Chico achou quase reconfortante. O senhor tem um caso consistente. A demissão não tem amparo formal válido. Vamos notificar a parte empregadora para a audiência de conciliação. Nereu, que nesse ponto já havia recebido a notificação e havia conversado com Aldair previamente, concordou com a conciliação sem resistência. Não era o Wellington quem pagaria, porque o Wellington já não era mais nada na fazenda. Era a fazenda que devia ao trabalhador, e Nereu era homem que reconhecia dívida quando ela existia. Na audiência de conciliação, realizada 2 semanas depois, o acordo incluiu pagamento integral das horas extras dos últimos 6 meses, correção do valor do acerto rescisório e um documento formal retificando a natureza da demissão, que deixou de constar como disciplinar e passou a constar como sem justa causa. Aldair negociou com a calma de quem sabe o valor do que tem na mão. Chico saiu do fórum com o papel do acordo na pasta e parou na calçada por um momento, olhando para a rua da cidade. Era uma manhã comum de interior, gente passando, uma moto barulhenta dobrando a esquina, o cheiro de pão da padaria do lado. "Tá bem?" Aldair perguntou. "Tô", Chico respondeu. E era verdade. Naquele mesmo dia, Nereu o chamou à fazenda para uma conversa diferente. Não de processo, não de documento, de homem para homem, na varanda da sede com café. "Eu estou sem gerente", o velho disse sem rodeio. "E você sabe dessa fazenda melhor do que qualquer pessoa que eu poderia contratar." Chico ficou quieto. "Eu entendo se não quiser voltar." Nereu continuou. "Depois de tudo que aconteceu aqui, eu entenderia. Mas eu quero que você saiba que a posição é sua, se você quiser." Chico olhou para o pasto na frente da varanda. O mesmo pasto que havia conhecido quando tinha a grama mais baixa, que havia visto crescer e ser manejado por suas próprias mãos ao longo de anos. "Eu preciso de um contrato assinado, seu Nereu, com salário justo e função clara. Você vai ter. E preciso que o senhor saiba que se eu ver qualquer coisa errada, eu vou falar. Não vou engolir por protocolo." "Eu espero que fale", disse o velho, com uma firmeza que parecia também um pedido de desculpa. "É isso que eu precisava ter tido aqui durante todo esse tempo." Chico acenou com a cabeça. "Então eu volto." A notícia correu pelo município com a velocidade própria das histórias que as pessoas gostam de contar. O peão que havia sido demitido injustamente, humilhado publicamente e abandonado pela esposa, havia voltado para a fazenda, desta vez como gerente de direito, com contrato, com salário e com o respeito que sempre deveria ter tido. Brandão, no armazém, disse para quem quisesse ouvir que sempre tinha achado que Chico era trabalhador honesto. Dona Selma parou Chico na rua e fez aquele elogio exagerado de quem está tentando apagar a indiferença anterior. Chico aceitou com educação e seguiu em frente, porque ficar colhendo vinganças pequenas é trabalho que consome energia que a roça precisa mais. Wellington havia saído do município. Ninguém sabia exatamente para onde. O dinheiro dos animais estava sendo devolvido em parcelas, conforme o acordo assinado no escritório de Nereu. Havia, porém, uma conversa que Chico havia adiado. Ivone. Não era uma conversa de reconciliação. Chico havia passado tempo suficiente sozinho para entender que o que havia terminado naquela manhã com as caixas de papelão não era algo que se reconstruía com uma boa notícia. Havia algo que havia se partido antes disso, silenciosamente, durante os anos de distância que cresceu dentro de casa, enquanto os dois fingiam que não estava crescendo. Mas havia uma coisa justa que ela precisava saber. Chico ligou numa tarde. Ivone atendeu com uma voz que não era fria nem calorosa, era cautelosa. Chico contou tudo, a demissão fraudulenta, as provas, o processo, o acordo, a volta como gerente. Ela ouviu sem interromper. Quando ele terminou, houve um silêncio. "Eu não sabia disso tudo", disse ela por fim. "Eu sei que não sabia. Eu achei que você tinha..." Ela pausou. "Achei que tinha desistido." "Eu nunca desisti. Eu estava procurando o chão para pisar."
Outro silêncio. Eu errei, Chico, disse ela, a voz diferente agora. Menor. Eu devia ter ficado. Você fez o que achou que precisava fazer. Não tem o que desfazer. A casa ainda não foi vendida. O corretor cancelou o contrato por causa de uma documentação pendente. Chico ficou quieto por um momento. Ivone, eu não sei o que você quer que eu diga com isso. Não sei também, ela admitiu. Só achei que você devia saber. Chico não respondeu sobre a casa. Não era o momento, e talvez nunca fosse. Havia feridas que a verdade não fecha sozinha. Cuida-se, disse por fim. Você também, Chico. Desligou. Ficou olhando para o quintal da casa que continuava sendo sua por ora, com a horta que havia plantado no fundo e o cachorro que havia ganhado do maneco depois que o antigo havia morrido, um vira-lata caramelo que Chico chamou de Tocudus e que agora dormia na soleira da porta como se sempre tivesse sido dele. O primeiro dia de Chico como gerente da Fazenda São Benedito começou às 5:30 da manhã, igual a qualquer outro dia de trabalho da vida dele. A diferença era o contra-cheque. A diferença era o contrato na gaveta de casa. A diferença era que quando chegou ao portão da fazenda e o empregado abriu com um aceno respeitoso, era um respeito que havia sido conquistado 2 vezes. Uma nos 11 anos de antes e uma nos meses difíceis de agora. O curral cheirava a terra molhada e a ração, igual sempre. Os animais estavam nos pastos, o sol ainda baixo no horizonte do cerrado. Chico fez o percurso de sempre. Curral, pasto de cima, pasto de baixo, cerca do limite norte que sempre cedia naquela estação. Era o território que conhecia com o corpo, não só com a cabeça. Os peões que estavam na fazenda havia anos o receberam sem cerimônia excessiva. Bertoldo, o encarregado do lote leste, apertou sua mão com aquele aperto de quem está devolvendo algo que estava guardado. Nada foi dito. Não precisava ser. Nereu aparecia às vezes no fim da tarde, bengala na mão, caminhando devagar entre os pastos, como homem que aprendeu a não ter pressa com o que já é seu. Às vezes parava ao lado de Chico e ficavam olhando para o mesmo ponto do horizonte sem precisar de conversa. Era o tipo de companhia que só se constrói com tempo e com verdade. O lote do setor leste estava sendo recomposto. 7 animais já haviam retornado da fazenda do Osório, que havia concordado em devolver mediante ressarcimento parcial, sem saber direito do que havia participado. Os outros 7 estavam sendo negociados. Bertoldo cuidava de cada cabeça que voltava, como se estivesse recebendo algo sagrado. Aldair voltou para a cidade grande com a pasta vazia e um abraço longo na despedida. Antes de entrar no ônibus, disse para Chico: "A próxima vez que precisar de mim, espero que seja para um churrasco." Chico prometeu que seria. O doutor Geraldo continuava fazendo as visitas técnicas de sempre, agora agendadas diretamente com Chico, sem intermediário, sem versão filtrada. Havia uma clareza nova na operação da fazenda que Nereu comentou numa tarde de varanda. "Parece que eu estou enxergando a propriedade de novo, como quando eu era mais novo e andava aqui todo dia." Chico respondeu: "Talvez porque agora tem alguém que te diz o que está vendo de verdade." O velho ficou quieto por um momento e depois disse apenas: "É." No armazém, a conta de Chico voltou ao crédito de sempre. Brandão tratava o assunto com o cuidado discreto de quem prefere que o passado recente seja esquecido mais do que discutido. Chico deixava, não porque não se lembrava, mas porque guardar ressentimento de gente fraca é um peso que só prejudica quem carrega. Maneco continuou sendo o vizinho de sempre. Aparecia na varanda com café e sem hora marcada. Tinha sempre um comentário sobre o tempo ou sobre a horta e sabia exatamente quando ficar quieto e quando falar. Era o tipo de amizade que não tem nome grandioso, mas que segura o mundo quando o mundo está caindo. Num sábado de manhã, Chico estava consertando o portão da casinha quando um carro parou na frente. Era um Gol velho, branco, com um amassado antigo no para-choque.
Do carro desceu uma mulher que Chico não reconheceu de imediato. Tinha uns 35 anos, cabelo escuro preso, vestido simples de algodão, uma sacola de tecido no braço. Quando chegou mais perto, Chico percebeu que era a Cristiane, a moça do departamento pessoal da fazenda São Benedito, a que havia olhado para a planilha naquele dia e dito que não podia incluir o que não estava lançado sem autorização. Chico, ela disse, com uma voz que trazia algo represado faz tempo. Eu precisava vir falar com você pessoalmente. Chico largou a chave de fenda. Pode falar. Eu sabia. Ela disse sem preâmbulo, sem rodeio. Eu sabia que as horas extras não estavam sendo lançadas. O Wellington me mandava deixar assim. E eu obedeci porque tinha medo de perder o emprego. Os olhos dela estavam secos, mas a voz estava com um peso que ela havia carregado sozinha. Eu me arrependo disso todo dia. Chico ficou olhando para ela por um momento. Por que você está me contando isso agora? Porque você merece ouvir. E porque eu pedi demissão essa semana. Não consigo trabalhar num lugar onde fiz isso e fingi que não fiz. Havia coragem naquilo. Não era a coragem espetacular de quem sobe num tablado. Era a coragem quieta de quem vai até a porta de alguém num sábado de manhã. E diz uma verdade que não precisa mais ser dita, mas que precisa ser dita do mesmo jeito. Você não precisa de perdão, meu, disse Chico por fim. Mas se precisar, tá dado. Cristiane assentiu com a cabeça. Ficou mais um momento, depois voltou para o gol e foi embora pela estrada. Toco II farejou o pó que o carro levantou e depois voltou para a sombra do pé de manga. Chico pegou a chave de fenda de volta e terminou de consertar o portão. Havia uma paz naquela rotina que não era a ausência de problema. Era a paz de quem sabe que quando o problema chegar, tem chão para enfrentar. Tem nome limpo, tem trabalho honesto. Tem vizinho na varanda e cachorro na soleira. À noite, depois do jantar, Chico ligou para o filho. Não tinha nada urgente para dizer, só ligou porque deu vontade. O menino atendeu com aquela voz de 14 anos que estava quebrando no grave. Pai, que foi? Nada não, só liguei. Do outro lado da linha, um silêncio curto e depois... Tô bem, pai. A gente fala amanhã? Fala. Boa noite, filho. Boa noite. Chico desligou. Ficou sentado na varanda com o celular na mão, ouvindo o cerrado noturno, o canto de um grilo lá no fundo, o vento passando baixo pelas árvores. Um homem pode perder muita coisa ao mesmo tempo: emprego, nome, esposa, o chão que pensava ser sólido. Pode ficar parado na soleira de casa com caixas de papelão na frente e o café frio no chão e não saber por onde recomeçar. Mas quando esse homem tem honra e tem paciência e tem coragem de procurar a prova em vez de desistir, o destino que parecia ter virado contra ele começa a mostrar o outro lado. Não o lado fácil. Nunca é o lado fácil. O lado verdadeiro. E é esse lado que dura. Chico colocou o chapéu no gancho da parede, apagou a luz da varanda e foi dormir. Amanhã tinha gado para tratar, cerca para consertar, sol para enfrentar. Tinha sempre. E agora tinha também o nome inteiro de volta. Se essa história chegou no seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E conta pra gente nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando nossas histórias. A gente lê cada mensagem com muito carinho.